Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui. André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Vocês estão vendo que o meu background está diferente, né? Coloquei uma coisa diferente atrás, assim, para dar essa sensação de fora da mesmice, né? Mas vamos lá. Isso aqui é só para descontrair, fica um ambiente mais confortável e com esse friozinho que está fazendo assim, até fica mais aconchegante, né? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre uma coisa que a mim é muito importante, assim. Eu dou muita importância a isso e quanto mais a gente aborda isso, é melhor porque a gente vai se esclarecendo, né? Vai dirimindo muitas dúvidas. E eu, como eu sou um saudosista, como eu tenho muita memória afetiva, né, que esse é o tema da nossa conversa de hoje, memórias afetivas, né? O que são essas memórias afetivas? Por que a gente carrega tanto elas? O quanto elas influenciam na nossa vida? E eu não entendo patavina disso, porque eu nunca estudei isso. Eu vivo isso, né? Eu sei que eu tenho saudade, eu sei que tenho memórias, então, agora, quanto melhor eu entender isso aqui que eu sinto, talvez eu absorva melhor e faça melhor uso, vamos dizer assim, desse tipo de memórias, né? Eu sempre tive uma memória invejável, eu invejo a minha própria memória, porque quando eu lembro de alguma coisa, eu consigo visualizar essa coisa, eu consigo. É como se fosse um cinema, e eu acho isso maravilhoso. É bom e não é, né? Porque nesse cenário estão pessoas que não estão mais aqui, e aquele tempo de saudade, tudo isso aqui. Então, tem os dois lados, nós vamos desnudar isso hoje. Mas é isso. Vamos lá. Eu não, quem melhor vai falar é a convidada, não eu, o entrevistador. E aqui eu estou trazendo a Inês Balbo, que é muito especialista nessas questões neurológicas, de neurociências, trabalhou muito tempo nessa área de relações humanas, então ela sabe bem expressar o que eu quis dizer e eu acho que não fui direto aqui. Mas vamos lá. E aí, Inês, como é que você está? Tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bem? E você, como é que você está? Gostei da sua atuação aí. Gostou, né? Está Está criando convidado a conhecer memórias, aqui. então, né? Criando novas experiências, novas memórias. A gente tem que mudar, né? A gente tem que dar os retoques na vida, né, Inês? Não é isso? É exatamente isso. Você já começou bem, assim. Eu acho que essa provocação aí da história de novas experiências é para criar novos estímulos, novas memórias mesmo, né? Não tenha Porque dúvida. nós somos sensoriais, né? Nós somos seres sensoriais, certo? E a gente está esquecendo isso, né, Grego? Vamos lá, né? É o que a gente faz aqui, tentando, eu, você, mais um monte de gente aí, tentando, como é que se diz, esclarecer coisas a nós próprios, primeira coisa, né? Vamos, nessas conversas que a gente tem, a gente vai tendo flashes, vai tendo insights, vai tendo uma série de coisas, e assim a gente pode ir trocando, né? Porque é juntos a tribo, que nós já falamos aqui, você já falou, essa tribo tem que aumentar, né? Daqui a pouco nós estamos falando a mesma língua. Eu acho difícil, mas nós, quem sabe? Tudo começa pelo primeiro passo, né, Inês? É verdade. Ó, você veja, né, Grego, agora com esse lançamento aí desse filme do Spielberg, que como é que é o nome desse filme mesmo? O Dia Sei lá, D? dia D, não sei, eu não vou assistir, então eu nem sei como é que é o nome disso aí. Mas eu tenho visto várias críticas, ele tem várias camadas. A principal dele que eu vi é sobre a questão da empatia, Empatia. da nova comunicação que é a empatia. E o que a gente está falando aqui, que a gente vai falar, tem a ver muito com isso, de nós seres sensoriais, né? E a gente, da nova tribo, da gente simpatizar. A empatização tem a ver com a emoção, com a capacidade de você se conectar com a emoção do outro, desse pareamento. Esse filme está falando disso. Então, assim, eu acho que é um momento até muito importante de a gente abordar essa questão das memórias afetivas. Tá? Vamos Eu começar. vou. Começa por onde você acha que é melhor. Aí a gente vai desenvolver, tem muita coisa para perguntar. Eu tenho muita coisa Isso. para perguntar. Vamos Assim, lá.
o grego, ele é muito amplo, a gente vai fazer tipo um recorte só, tá? Só para dar uma introdução para as pessoas, um direcionamento. É que nem a gente falou lá do caminho caminhante, da tribo. Aqui são pequenos insights para dar direcionamento para as pessoas. Isso Quem aí. quiser, que aprofunde nessas direções, porque são temas áridos, não é para todo mundo, né? Então, eu tenho que trazer de uma forma fácil para que as pessoas entendam a importância disso. Se elas entenderem a importância disso, nesses pequenos insights, depois elas vão buscando por elas, porque elas vão ter que criar as próprias memórias, certo? A própria bagagem, ok? Então, assim, é sempre sobre direcionamento que a gente fala aqui. É meio chatinho falar da parte técnica, mas a gente precisa, tá? Isso. Memórias, ele começa na programação neurolinguística, tá? Nos símbolos, nas palavras, que vai criar a decodificação da sensação, da percepção e da emoção, certo? Então, a etimologia, eu coloquei lá na sinopse a etimologia da palavra, memórias afetivas. Então, ó, da etimologia da palavra, memória vem do latim memoria. Eu acho que é isso, porque ela não tem acento, eu acho que é essa a pronúncia, tá? Ela é derivada de memor, aquele que se lembra ou que recorda. Então, está falando de lembrança, está falando de insights, tá? De percepção, tá? Afeto deriva do latim affectus, que significa estado de alma, disposição do espírito ou inclinação. Então, ele está falando também de percepção, do estado de ser. Ele está falando do que é mais sutil da gente, está falando da alma, da essência, tá? Então, a memória e essência, alma. Memória afetiva é a memória da alma, são recordações da alma. Então, é o estado da consciência, é o estado de presença nossa, de existência, do que a gente sente que é a gente, do eu, é a identidade nossa mais sutil. Tá? A raiz vem do verbo latino accere, que significa impressionar, influenciar ou tocar profundamente. Então, a gente está falando do que é mais profundo da gente, que é mais sutil, tá? Uma tradução livre significa dizer que as memórias afetivas é sobre a recordação, lembrança do estado de alma ou do estado de espírito. Memórias afetivas, então, é a memória da nossa alma, é o nosso estado de ser, é o que a gente sente que é o mais sagrado em nós, que a gente gosta em mais, é o que a gente mais gosta, né? Para as neurociências, a memória é um processo multifacetado, no qual diversos estímulos são codificados, consolidados e armazenados pelo sistema nervoso. Para a questão do funcionamento neurológico, são 3 estágios que você adquire memória. Um é a captação, que é o captura o estímulo externo ou interno. O interno são as emoções, sensações, percepções, tá? O externo é a luz, é a música, a onda, né? É o contato físico com outra pessoa, é a imagem, é toda a parte sensorial do ambiente. Então, assim, nós captamos esses estímulos externos, as experiências, as trocas com as outras pessoas, e eu tenho essa codificação interna do que eu interpretei essa experiência, esse atravessamento nesse ambiente que eu estou, certo? Então, é captação, armazenamento e a recuperação da memória. A captação é o processo de aprendizagem, do que eu estou entendendo sobre esse universo que eu estou atravessando. Então, assim, por exemplo, para uma pessoa que é daltônica, de repente o verde vai ser marrom. A captação dela vai ser diferente da minha. Cada um vai ter, dentro do seu processo neurológico, um tipo de captação, certo? Então, essa captação e essa compreensão é como ele vai armazenar esse dado, certo? Na hora que esse dado vier de novo, de alguma forma, ou em forma de lembrança ou lá fora, é esse verde que vai virar marrom que vai vir para ele, não vai vir o verde, vai vir o marrom, o daltônico, certo? A recuperação da memória, ela tem a ver com os gatilhos. Lembra que a gente falou dos gatilhos lá atrás? Sim. Dentro do teu processo inconsciente, ela vai estar guardada de alguma forma. Essa memória, se ela foi importante ou não, ela vai ficar guardada. Quando você tiver contato com um evento similar àquele, ele vai disparar um gatilho e ela vai recuperar essa memória. E aí, com essa memória,
ela vai produzir um comportamento, uma nova emoção, uma nova sensação, uma nova experiência. Então, a memória, ela é uma informação de base para que você exista aqui e faça novas experiências, novas memórias e seja um novo ser. Significa dizer, grego, que nós somos as nossas memórias. Nós somos história. Aquela pessoa que não dá importância para as suas sensações, suas percepções, suas memórias, ela está se cancelando. Então, por que é importante a gente falar disso agora, né? Porque nós estamos entrando num mundo digital que fabrica tudo por nós. A gente não cria, não está mais criando memória. O nosso processo criativo está sendo cancelado, certo? É Porque verdade. as inteligências artificiais estão produzindo tudo, você fica parado na telinha assistindo. Você só está recebendo estímulo externo, mas você não está mais vivendo, você não está se movimentando, você não está fazendo teu cérebro criar, você não está usando um papel para criar, para transferir isso aqui para outro lugar. Você não É, tira a tua ideia daqui para transferir para o papel, para depois colocar lá dentro. Já vem pronto. é Que verdade. memória? Você não vai lembrar de uma. No futuro, você não vai lembrar de uma digitação de computador. Isso aí não é memória. O que você vai ganhar com um negócio desse? Nada, absolutamente. Grego, qual foi o insight para a gente ter essa conversa? Você estava lá na Grécia, o que você falou? O que a gente. Você postou lá uma foto, o que eu falei? É isso Você aí. postou uma foto do bairro que você viveu, que você nasceu. Que eu crescia, exatamente, que Eu eu falei, nasci. uau! Eu falei, uau, memórias efetivas. Aí eu Não foi? gostei do tema e falei, vamos falar sobre isso, porque tem que ser, é aí que a gente vai buscar. Essas ligações que a gente tem, a meu ver, são importantíssimas, importantíssimas, porque tem muita gente, só para depois você continua com o Uhum. gancho que eu vou dar. Tem muita gente que você falou agora há pouco, que realmente ele não quer ter as memórias, porque ele não tem boas memórias, né? Então ele Isso, aí perfeito. agora, e aí? É isso aí. Então, assim, aí a gente já vai falando dos traumas, porque, assim, essa pessoa que ela não tem boas memórias de infância, ela vai produzir uma realidade alternativa. Ela vai buscar fora dela, da raiz dela, uma realidade que tenha mais a ver com o que ela sente que ela é. Só que, às vezes, isso dentro do transtorno de personalidade narcisista, a gente vê muito isso. Aquela criança que teve vergonha da realidade, ou que ela não teve um processo criativo muito rico, tá? E que ela não tem um bom sentimento sobre a primeira infância dela, ela, quando ela entra na adolescência, ela começa a criar uma bolha de realidade que não conversa com a realidade. Ela não tem encadeamento, ela não tem ligação. Então, é como se ela desconectasse, ela começa a criar uma realidade bipolar, tá? Então, ela projeta para o mundo externo uma pessoa, uma identidade, porque as nossas memórias, elas criam a nossa personalidade e identidade. Então, ela começa a criar uma identidade, uma personalidade que não conversa com a ancestralidade dela, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Pois é. Essa falta de ponte, o que cria um conflito interior muito grande, uma dor muito grande, porque é uma dor de um senso de não pertencimento. Ela não sabe quem ela é, de onde que ela veio, ela não se sentiu acolhida, ela não se sentiu amada, né? E ela está procurando lá fora, no mundo lá fora, quem ama ela, porque a nossa dor, o, a sombra do amor não é o ódio. O pessoal fala muito amor e ódio, não é amor e ódio, é amor e dor, é o vazio, né? Então, essa dor vai ficar puxando ela e ela precisa se preencher lá fora. Então, ela começa a criar uma nova história que vai fazer sentido para ela, só que passado a gente não apaga, a gente não cancela. Ele está aqui dentro. É verdade. Toda vez que você olhar lá fora e ver alguma coisa uma experiência de uma criança passando pelo que você passou, vai vir o teu gatilho. Aquela dor tua, ou aquela raiva, aquele ódio, aquele desconforto, aquela vergonha, ele vai voltar, né? E vai fazer com que você venha a ter um comportamento infantil na idade adulta. E que você não consegue costurar isso num processo
de vida adulta, madura, né? De você se bastar. Por quê? Porque você não tem raiz, a tua raiz é fraca, é doente, ou ela é ausente, não tinha raiz, né? Onde que a gente se ancora? Nas nossas memórias infantis, naquelas melhores memórias, porque elas foram as primeiras raízes do nosso cérebro, da nossa formação neurológica. O cérebro, todo comportamento nosso é uma formação neurológica. Quando você exclui a tua infância, é como você pegasse uma árvore, né? A árvore, a projeção da copa e da raiz é a mesma. Se você olhar o tamanho da copa, é o tamanho da raiz. Se você tem aquela copa que você tem uma parte de dor e você não quer olhar para aquilo, mas é a tua sombra, ela está sendo projetada no mundo externo via comportamento, né? Você está cortando aquela raiz da dor, só que você está cancelando ela, você simplesmente está não querendo lembrar, só que ela existe e ela continua trabalhando. Então, assim, você precisa olhar para as suas dores, né, para os seus vazios, e compreender, ressignificar de forma consciente. Aí sim você vai fazer um processo de cura e você tem uma ponte entre aquilo que não foi legal e está construindo alguma coisa que é legal a partir da tua dor. Você não virou as costas, você olhou para ela, falou, tá bom, vamos junto, né? Tá bom, eu não sou aquilo hoje, mas eu passei por aquilo, certo? Então, a partir do momento que você acolhe isso de forma consciente e deixa de doer, aí você está se reconstruindo, você está ressignificando aquelas memórias. Sabe aquela história grega de você olhar a parte boa? Tem um livro, é um livro que, para mim, ele fez muita diferença na minha adolescência. Ele é secular, inclusive. O nome dele é Poliana. Opa, Você claro. já deve ter ouvido falar disso. Tem Ali, Poliana, inclusive. Poliana Moça. Certo? O que que ela fazia naquele livro? O jogo do contente. Ela era uma menina abandonada, né? Ela perdeu a mãe, né? E ela foi criada pelo pai até os 5 anos. E o pai morreu também. E aí ela veio morar com uma tia que era da alta sociedade, não gostava de criança, não gostava de ninguém, mas era a única parente que ela tinha. E a tia colocou ela no sótão, na pior dos quartos, né? Então, assim, e ela tinha uma janela para fora, que era uma janela muito suja, né? A tia dela quis esconder ela, inclusive, né? Mas ela olhava aquela janela para fora e ela sempre ficava contente por alguma. Ela achava um motivo para ficar contente, para ela poder atravessar o dia dela, né? Então, e ela ensinava as pessoas as dificuldades a, a atravessar as dificuldades dela, mostrando o lado sempre bom. Então, a pessoa tinha, sei lá, estava com dificuldade com as pernas, falou, mas você não consegue andar, mas você ainda tem perna. Então, ela sempre olhava um recurso que a pessoa tinha, ela não olhava o vazio da pessoa, ela olhava, ela celebrava o que a pessoa tinha, né? E aí ela foi fazendo a diferença ali na comunidade, e para todo mundo ela tinha uma mensagem boa, ela falou, não, olha para aquilo que é positivo, né? Então ela falava que começa a jogar teu jogo do contente, que você vai criar boas memórias. Até que lá no final, estou dando todos os spoilers, né? No final, ela chegou numa situação que ela teve problema de paralisia nas pernas, sofreu um acidente lá, e que ela teve um limite físico, que ela não conseguia jogar mais o jogo do contente. Ela sabia que aquele jogo do contente que servia quando ela era criança não servia mais para a idade adulta dela. Por quê? Porque a vida limita a gente. Tem coisas que não adianta, a gente vai ter que lidar com o sofrimento, né? A gente não vai achar, tem hora que vai chegar na tua vida uma coisa que você é triste mesmo, você não vai ter felicidade. E você vai ter que pegar o teu adulto e ressignificar aquilo. E falar, não, agora eu cresci. Eu não posso ter uma vida do jogo do contente 100% do tempo. Então, agora eu sou adulto. Aquilo que eu puder ressignificar, eu vou ressignificar. Aquilo que eu não puder, eu não. Né? Por quê? Inês, fala, continua até que eu quero te fazer uma pergunta. Vai. Que são os limites da vida, né? Então, assim, a gente tem a história da criança interior lá, é do lúdico, daquela parte mais sensível nossa, da gente querer ser amado. O adulto é aquele que vai fazer os enfrentamentos, né?
Então, as memórias afetivas, quando a gente fala do afeto, a gente também está falando da falta de afeto, certo? Aí que eu queria chegar. Usa-se o Isso, nome memória afetiva, então não pode ter nada ruim, porque afeto que a gente conhece é carinho, essas coisas. Afeto é afeto. Não existe afeto negativo. Eu não conheço, pelo menos. Né? Então, é visto como uma coisa só positiva, que é aí que eu acho que gera um certo conflito. Né? Você ouvir falar sobre memória afetiva, quando eu não tenho memórias afetivas, né? Não fica um conflito nessa questão? fica. É que assim, o afeto, o afeto é o sentimento, mas existe o sentimento positivo e negativo. Eu tenho memórias afetivas negativas, eu tenho memórias afetivas positivas. Só que quando eu falo afetivo, eu fico linkando sempre com o que é positivo. Porque eu nego a minha sombra. Porque o que é Sim, claro. negativo, eu não quero olhar, né? E o cérebro, o processo neurológico nosso de aquisição de conhecimento, ele precisa da pergunta, ele precisa do vazio, ele sempre vai olhar aquilo que falta, para ele poder construir alguma coisa. O que acontece nessa história das memórias afetivas da primeira infância? Quando a gente tem muita dor, que a gente não consegue lidar, o cérebro é um funcionamento neurológico dele, de autoproteção, ele vai encapsular isso de alguma forma dentro do inconsciente, ele vai criar um viés cognitivo de desvio, ele vai falar, não quero ter contato com aquela dor, porque eu não suporto, é autoprotetivo, entende? Ele esconde. Então, aí ele vai introjetando mais para o inconsciente, até que na idade adulta, aquele adulto, ele começa a ter comportamentos repetitivos e ele falha constantemente. Ele chega naquele ponto, ele falha. Ele chega, ele falha, né? E aí, essa dor do adulto vai fazer ele olhar para a memória da primeira infância. Por isso que na terceira idade a gente olha muito para a infância, porque a gente está de partida. A gente está olhando aquilo que a gente falhou, que o cérebro quer resolver, certo? Então, o que acontece, Grego? Veja assim, ó, crianças que são muito mimadas, que a gente está vendo isso hoje, elas são muito protegidas. Os pais dão muitas coisas para elas e não exigem nada. Então, assim, elas não têm experiências, elas não têm, Nada. dentro do funcionamento neurológico dela, ela não vai construir uma personalidade dela, certo? Porque um brinquedo, o que eu fazia de brinquedo? Eu vivia no mundo natural, eu criava os meus brinquedos, eu criava na minha cabeça. Nem me fale. Hoje você fica lá no tablet, o que a criança está? Qual que é o movimento dela do dedo? Ela vai ter memória do dedo funcionando? Ela Não vai estou ter falando. memória, ela vai ter memória daqueles desenhinhos que estão passando. Mas o que esses desenhos têm a ver com você? Nada. Alguém criou esses desenhos para colocar dentro de mim, certo? Eu não criei essa história. Tipo, Então, um monte de mensagem subliminar aí dentro ainda, né? isso, de comportamental, exatamente. De normalização do que não é normal, não é natural, né? Então, assim, que personalidade e identidade ela está criando para o adulto dela, né? Ela não consegue lidar. Essas crianças que têm surtos com. Você tira a tablet, por quê? Porque Putz, a única fonte de prazer, de realidade que ela tem é isso aqui. Ela surta porque ela perde contato com a realidade dela, né? Então, assim, ela não sabe trabalhar a frustração. Dentro dessa construção, desse processo criativo da primeira infância até a pré-adolescência, que você coloca barreiras para a criança, por exemplo, uma criança lá, 2, 3 anos, que ela está aprendendo a escalar, a subir, se você coloca fiozinhos, assim, você coloca no corredor, coloca um monte de objetos, que ela vai se desviando para ela não cair, você está criando um sistema neurológico dela que ela sabe lidar com os desafios e a frustração, ela sabe resolver problemas. Você coloca ela para subir uma escada, ao invés de você pegar ela e colocar lá em cima na escada, né? Deixa ela subir degrau por será degrau. por O questão. cérebro dela está criando, está vendo que é difícil você levantar o teu peso para colocar no próximo degrau, né? E tá vendo também que se você cair, você vai se arrebentar, vai doer. Então, todos esses desafios físicos cria um sistema neurológico que ele é apto a resolver problemas. Tá? Porque o cérebro vai olhar o vazio, o vazio, o vazio. Ele vai sempre buscar o ponto de interrogação, tá? Sempre a falta. Por quê? Porque para você evoluir, criar novas experiências, você precisa do papel em branco, do vazio, certo?
Agora, aquela criança que não lida com a frustração, não sabe lidar com o próprio sentimento, né? Não sabe fazer regulação emocional, é aquele adulto que vai exigir do outro validação. Ele vai exigir do parceiro, da parceira, do filho, né? Aquela criança que é muito mimada, que é aplaudida, ele vai buscar no parceiro adulto a validação, o pai e a mãe que aplaudia, entende? É verdade. Então, assim, aí esse adulto, ele é um adulto infantil, ele não vai conseguir trabalhar a frustração emocional quando ele não tiver aquela validação. O parceiro dele, ele não é o pai e a mãe que está em cima, ele é o que está igual, porque ele está na mesma dificuldade né, de movimento. Mas Então, pais esse adulto... pais com problemas afetivos, como você está falando, um tema importantíssimo, inclusive, em relação a pais e filhos. Hoje você vê que os pais, generalizando sempre, né, porque as pessoas costumam entender de uma forma errônea o que a gente fala. Eu pego, é muito cômodo para mim, porque eu tenho uma série de atividades hoje, eu tenho filhos, né? Aí eu deixo ele usar o tablet, eu deixo ele usar o smartphone, porque ele não me ocupa, ele fica distraído lá, eu não sou obrigado a fazer isso. Isso aí é uma projeção de uma memória afetiva libertadora. Como é que é isso? Os pais que agem assim hoje, buscando essa liberdade, eles têm filhos, mas filho é naquele momento de dar um abraço no papai e acabou. Depois continua ali, vai usar teu tablet, eu preciso trabalhar, preciso ver futebol, eu preciso jogar futebol, eu preciso ver isso. Como é que qual é a projeção hoje para os filhos de pais esses pais tiveram problemas de ordem afetiva, um pai que tem pais que têm comportamentos assim, ou libertadores, ou pseudo-libertação, né? Porque eu deixar meu filho ficar atirando pedra no telhado do vizinho, no vidro, ou smart, tudo isso aqui, não pode ser uma coisa normal, legal. Ele me distrai, mas eu estou prejudicando meu filho. São projeções nas pessoas, de alguma forma, que ficam e a gente transmite isso como, entre aspas, uma educação para os nossos filhos? A resposta, sim, uma resposta curta e só para sintetizar, mas assim, ela tem são várias facetas, Com tá? certeza, é É um muita universo coisa. complexo, é isso que você está me perguntando. Sim e não, tá? Nós somos produtos da epigenética, lembra da história da epigenética e do meio, do ambiente. Creio, nós estamos vivendo uma realidade de transição, é uma realidade transitória, do analógico para o digital, a gente sempre falou disso, certo? O movimento de transição, ele mistura uma realidade com a outra. Então, assim, a nossa geração e essas novas que estão vindo aí, elas não são mais espelho uma da outra, porque está sendo introjetado esse meio digital, tá? É a história do subliminar, está vindo uma realidade sendo colocada de forma ostensiva, tá? Para a organização desse mundo, dessa realidade que a gente vive lá fora, do estilo de vida. Então, está sendo mudado esse estilo de vida. Os pais têm culpa e não têm. Vou colocar a culpa em termos de responsabilidade, tá? Tudo tem a ver com consciência e inconsciência desse processo. Primeiro assim, tem pais despreparados. Aquela gravidez de um adolescente, ele não está preparado nem para ser adulto, porque o cérebro adulto é 25 anos, que ele termina de se formar. Uma criança, uma adolescente que teve, adolescentes, né, tiveram filhos lá com 16, 17 anos, eles não têm nem o cérebro formado como adultos, ele não tem a identidade dele formada. O que Pois que é. ele vai passar para o filho dele, certo? Ele mal vai conseguir suprir lá dentro daquela pirâmide de Maslow as necessidades fisiológicas de segurança e de alimentação, de sono, de ter uma casa, porque ele vai ser jogado para o mercado de trabalho com salários baixíssimos, e ele vai estar ralando lá, ele vai botar o filho na creche, e daí ele vai estar cansado, ele vai chegar de noite para colocar o tablet, ele está completamente despreparado para paternidade e maternidade. Então, o meio já está provocando essas distorções. Esse filho que nasceu assim, que memória afetiva ele vai ter do pai e da mãe que trabalhavam? Pois é. Quando ele for pai,
já percebeu que aquela menina que tem uma gravidez precoce fora do casamento, num namoro, se você olhar para a mãe dela, provavelmente a mãe dela teve também uma gravidez precoce fora do casamento, fora de uma estrutura familiar. Então, assim, é uma perpetuação desse modelo mental, tá? Então, a gente só consegue curar isso via consciência. A gente entender que o processo de maternidade e paternidade, ele é sério, ele é sagrado. O filho não é alguém, né, um ser que veio aí para você deixar ele de lado, só dar comida, como antigamente você fazia isso, né? As famílias, elas eram clãs. Então, uns ajudavam os outros, criavam. Se não era mãe, era tia, era avó. Ele tinha aquele vínculo familiar, estava dentro de casa, estava dentro do quintal de casa, tinha contato com primos, irmãos. Então, a rede neurológica, a formação neurológica daquela criança, ela vai ter aquelas memórias afetivas da família. Hoje, o pai e a mãe trabalham, a avó trabalha, está todo mundo trabalhando, está fora. Você joga para a creche, porque é o estilo de vida. Quem está lá? A professora, que também ganha um salário ruim, que também tem um problema com os filhos. Ela deixou os filhos dela para cuidar dos outros, É entendeu? isso aí, é Você complicado. entendeu? Toda essa, eu vou colocar fragmentação, a gente está transferindo de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, a gente está trocando fragmentação. Então, só tem um jeito de a gente tentar consertar. A gente não vai consertar o mundo, tá? Porque o estilo de vida lá, a gente não tem controle dele. Não adianta a gente querer, o mundo ideal, que a gente vê isso aí muito aí no místico, né? Vai vir uma ordem nova, tudo de graça, né? Como se a gente fosse especial. Não, a gente está dentro da massa sendo triturado. Então, salve-se quem puder, salve a tua consciência, certo? Salve a tua família, no sentido de você tem teu filho, tem tua filha, você resolveu ser pai e mãe, fazer a tua família, criar a tua família, cria uma ambiência boa para o teu filho, cria memórias afetivas. Se você está trabalhando, né, e tem esse ritmo de vida, cria momentos no final de semana, vai para um parque, faz um piquenique, vai cavar a terra, vai deixar a criança se sujar, brincar com o animal, sabe? Vai contar história infantil, vai abraçar, sabe aquelas coisas do contato físico, da rodinha da conversa, né? Aquele contato humano que a gente tinha, cria esses momentos com seus filhos, porque pelo menos quando ele estiver na idade adulta, vai falar assim: meu pai trabalhava e minha mãe trabalhava. Mas quando ela podia, ela fazia o melhor bolo de chocolate para mim. É isso aí. E por que, ô Inês, por que que a gente, você me trouxe a memória, por que que a gente restringe hoje na nossa educação nossos filhos coisas que a gente fazia livremente? Por exemplo, no meu tempo assim, já faz tempo, a gente tomava chuva, a gente andava descalço, a gente caía na lama, a gente fazia. Você não imagina o que a gente fazia. Ou até você imagina, sei lá, você teve irmãos, você teve. Eu fazia. Então a gente era moleque, Agora hoje nossos filhos a gente fica com frescura. Ó, não anda descalço, não anda na chuva, não pisa na lama. Por quê? Porque essa coisa tão livre que a gente tinha, essa liberdade que a gente tinha, essa coisa que a gente tem a memória afetiva deliciosa de ter, por que que a gente restringe para os nossos filhos? Você tem alguma explicação para isso ou não? O Grego tem a ver com essa fala anterior que eu tive, do estilo de vida, dessa mudança. Assim, é o processo inconsciente. Os pais não estão conscientes da necessidade disso. Os pais precisam entender que as crianças precisam desse contato, desse joga. Olha só, você sabe que eu tive processos profundos de despersonalização, com os meus pais, doença, separação, né, perdi empresa, tudo, né? Então, Ah, assim, minha identidade, tudo aquilo que eu tinha criado dentro de mim de processos neurológicos, com certeza. é como cortar, podar a raiz. Sabe aquele processo poda, né? Sabe aquele processo esqueci, como é que é aquelas arvorezinhas do Ikebana, japonês? o Como é que Ikebana. é? Ikebana. Mas tem outro nome lá. Outro nome. Eles deixam, esqueci o nome dela, depois Esse eu nome lembro. é. Então, eles vão podando as raízes para a copa não crescer, certo? Quando você Sim. sofre um processo de despersonalização, você perde essas raízes, suas raízes ficam pequenininhas.
Então, aquelas experiências, aquela realidade que você estava vivendo, ela não serve mais, porque ela não é mais você, ela já se perdeu no tempo. Eu já não tenho meu pai, minha mãe aqui, então eu não posso abraçar, não posso conviver com eles, eu preciso de Ex- outras pessoas, certo? Eu já não tenho um parceiro, então eu preciso de uma vida só eu vou criar uma outra casa, uma outra identidade, certo? Eu vou criar outras raízes, eu vou começar a fazer um processo de ampliação de raízes dentro das minhas redes neurológicas. Então, eu preciso de novo conhecimento, novas experiências, novas memórias afetivas positivas, para que elas me impulsionem para frente, certo? Você pode construí-las sem Pode, destruí-las? pode, 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 sem. pode. Então, assim, o que eu fiz? Eu preservei aquilo que era bom. Aquilo que eu Ah, tinha contato aí com que dor, tá. porque eu tinha que lidar com o luto, a perda do meu pai, eu tinha que lidar com a perda da minha mãe, do meu irmão, o, da minha separação, de tudo que eu tinha lá, da minha casa, do convívio familiar que eu tinha, da empresa, dos clientes, do família, tudo, certo? Então, assim, eu não tinha condições de lidar com toda a dor ao mesmo tempo, eu ia sucumbir, eu ia entrar nos remédios como todo mundo, Com certo? certeza, com Então, certeza. o que eu fiz de forma consciente? Como eu tenho consciência de todo o processo, eu fui encapsulando, falo, esse aqui eu vou tratar depois, esse eu vou tratar depois, esse eu vou lidar agora, né? Então, eu fui fazendo como um processo, ano por ano, criando rotas e novas memórias e aquelas coisas que eu gostava. Aonde eu me ancorei? É isso que eu queria entrar aqui. Eu tive na minha primeira infância, eu vivi numa chácara até os 9 anos. Eu era aquela criança que me sujava, que subia na árvore. E eu cresci exprimida, eu cresci exprimida entre um grupo de meninas que eram mais velhas, que elas não queriam, porque o que elas falavam era coisa de adulto, não era de criança, então eu não podia participar, e de meninos mais velhos, que eu também não podia participar. Então eu me bastava. Então, como que me bastava? Eu tinha meus amigos imaginários, eu tinha contato com a terra, eu tive um fundo com plantas, né? Eu não tinha muito com animais, mas as plantinhas eu queria ver o que estava lá dentro. Eu tive muitas experiências lúdicas e de estado alterado naquela época, e que elas criaram memórias criativas, de visão criativa dentro de mim, que quando eu precisei delas para tratar a minha depressão, eu fui para o mar. Lá que eu fui resgatar aquelas memórias da minha primeira infância, que era eu estava resgatando as sensações que eu vivi na primeira infância e que eu queria restaurar quando eu vim morar numa cidade pequena, né? Então, essas memórias afetivas que eu tinha dentro daquela chácara, com meus pais, com a minha família, com toda aquele meu imaginário, eles me ancoraram para criar essas novas experiências que eu tenho hoje, para criar essa Inês que está aqui falando para vocês hoje, né? Que é uma nova identidade. Depois de 6, 7 anos, eu já criei uma nova versão de mim, que ela não é mais aquela que perdeu o pai e a mãe, né? Claro. Chorou e não tinha mais nada. Ela já tem mais recursos do que nos meus momentos de luto, no meu momento de ruptura, né? Então, essas memórias afetivas é o que vai jogar a gente para frente. Essa criação de memórias afetivas, por exemplo, quando eu construí minha casa, eu quis construir com a minha cara. Então, eu estou criando uma experiência com memórias afetivas. Aqui eu sou eu, certo? Aqui eu estou ancorada em mim, eu posso fechar tudo aqui, lá fora, o mundo lá fora é lá fora, eu sou eu aqui, né? Então, assim, aqui eu não me questiono, eu posso ser a pessoa bonita, a pessoa feia, aquela que tem tudo, aquela que não tem nada. Eu sou eu e está tudo bem. E a minha dor e meu amor está tudo junto aqui, está tudo bem, né? Eu me equilibro dentro disso, né? Então eu criei uma ambiência, um estilo de vida que eu consigo agora dar o próximo passo. Aí eu vou jogar um próximo projeto. Você está com novos projetos, não tá? Opa, com Aonde você certeza. foi buscar, Diego? Aonde você foi buscar esse projeto? Ah, É verdade, é verdade. né? Por quê? Porque eu disse há pouco que a gente conversa em off, né? Sempre aqui, e a gente tem. Eu falei que ultimamente eu andava, assim como todo mundo que eu conversava, bloqueado. Parece que os canais se fecharam e tal, tal, tal. Aquela dificuldade, né? E de repente eu fui mais forte do que isso, vamos dizer, eu considero assim, né?
e rompi aquele troço lá. Tava difícil o cimento ali, eu dei umas pancadas no cimento e abri um buraquinho e fui indo. Então, é assim, realmente, eu fui buscar uma motivação que eu não achava de jeito nenhum, e eu acho que é uma força que todos nós carregamos essa força, né? Nós só precisamos saber onde é que ela está para ir buscar de novo. O que a gente tem que entender, Grego, é que assim, ó, as nossas memórias afetivas, aquelas positivas, tá? Elas são as mais sagradas que a gente tem. Opa, são. Quando a gente precisa brotar de novo, é lá que a gente vai buscar. Eu tenho certeza, não precisa falar aqui, mas eu tenho certeza que você, para fazer esse novo projeto, você foi buscar no teu mais sagrado, Não naquilo que tenha você dúvida. realmente estava, certo? Na minha depressão lá, que veio aquela frase, assim, que ela virou minha chave. Inês, o que você realmente quer fazer, faça. O realmente é o que você sente de fazer, faça. Foi isso o meu impulso. Aí eu comecei com aquela listinha, o que eu realmente faz sentido para mim? Era uma coisa simples. Eram coisas simples. Eu fiz a listinha, o que era sagrado para mim? Eram experiências que eu não tinha vivido, que eu queria viver. O meu vazio, a minha dor, estava naquilo que eu sentia que eu era eu, mas eu não estava sendo. Eu fui buscar experiência por experiência. Então, assim, eu queria ter a minha casa com a minha cara. Eu fui lá, busquei a minha casa com a minha cara. Era sagrado para mim aquilo. Porque quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu fui trabalhar para ter o meu espaço. Então, eu precisava resgatar aquilo que estava lá atrás. Embora eu tenha casado, tudo, eu tive casa, eu morei. Era a minha casa? Era. Mas era do meu parceiro, não era minha. Então, eu fui buscar aquilo que era minha. Eu entendi que eu precisava ter a minha marca, a minha identidade, meu sentimento, a minha cara, né? Porque é isso que eu ia projetar para fora. Eu sou essa, né? O que eu quero ter mais? Eu gosto. Eu coloquei aqui, né? Hoje eu estou meio xamânica. Então, assim, essas energias, eu gosto dessa roupa, eu me sinto bem, ela é minha identidade, ela mostra quem eu sou. São pequenas coisas. Você está lá vestindo, você está trabalhando, você está o dia inteiro lá vestindo um uniforme preto, mas você gosta de colocar roupa colorida, coloque roupa colorida no final de semana. São coisas Pois é. simples, trabalhe. O que eu fazia antes de vir morar aqui? A gente trabalhava durante a semana toda, ralava mesmo. Só que eu tinha meu projeto para depois, né? Eu vou, daqui a alguns anos eu vou morar na praia. Mas durante o final de semana eu vinha para a praia. Eu vivia aquela realidade alternadamente. Eu não ficava segurando, né? Nem que eu for para viver um pouquinho, eu ia lá. Então eu ia começando a criar vínculos acontece nos relacionamentos hoje que os casamentos não duram, as parcerias não duram? Não tem vínculo emocional. As pessoas elas estão indo para o rala e rola, e o rala e rola é o final, é a comemoração, já é a consolidação mais íntima de um relacionamento. As pessoas estão indo para o rala e rola, obtendo aquele prazer fugaz e descartando. Hoje a gente tem cardápio de corpos, a gente não tem mais relacionamento, né? O que é um relacionamento? É vínculo emocional, é troca diária, é você conhecer o mundo interior da outra pessoa, né? Se você não conhece o mundo interior e você não gosta da presença, né? Porque a presença é aquela que você está do lado, que você gosta do contato físico, você se sente em paz com a pessoa e a pessoa se sente em paz com vocês e vocês não precisam falar nada. Então, esse é o vínculo mais íntimo que você tem. Agora, se a pessoa, vocês não têm afinidade no dia a dia, porque assim, a nossa cruz, agora eu vou falar, ó, pega a ideia da cruz. A nossa cruz, essa tá uma cruz invertida. Na horizontal, tudo funciona bem, se você tem uma química sexual, beleza? O problema é o dia a dia, que é o dia, quando você está de pé Pois é, vivendo a vida. É pois é. aqui que o casamento não está sustentando os relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas não conversam, elas não trocam. Elas acham que o mundo do outro é muito complexo. E às vezes você não precisa entender a intelectualidade do outro. Você precisa entender o funcionamento dele, o que é no dia a dia dele que ele fica bem e está tudo bem. Respeitar esses limites, né? Muito Então difícil, muito. a gente tem muita cobrança lá fora. Esse mundo está muito difícil de ser vivido lá fora e essa dificuldade, o estilo de vida hoje está muito difícil de você ter
E as parceiro, pessoas continuam se a vida, né? iludindo, né, Inês? Esse que é o grande problema, né? Porque quando a gente fala o que a gente está falando, a gente fala, ah, são duas pessoas desgostosas de relacionamento nem nada, mas é que você vai tomando consciência e você vai sabendo que a maioria das pessoas tem essa visão que você acabou de dizer e elas estão assinando o atestado de ilusão, como você disse, né? O horizontal, o vertical, você falou muito bem, é exatamente isso. Não existe só aquela posição, existem as outras posições também que você tem que conviver, que fazem parte de um todo. Não adianta você estar bem de um lado e não estar bem do outro. E as pessoas continuam se iludindo, achando que existe princesa, achando que existe príncipe encantado. Aí pronto, e dá nisso frustrações, psicólogos, psiquiatras, terapeutas e tudo isso aqui, e por coisas que a gente não abdica, né? Exatamente pelas memórias afetivas. Isso aí faz com que a gente carregue tudo isso aqui e passe para frente. Então, Grego, o próprio relacionamento, a construção do relacionamento é uma construção de memórias afetivas. Mesmo os conflitos que você tem, ele é uma memória afetiva. A memória que você está lutando para ficar. Quando as pessoas estão, né? Porque às vezes tem aquele choque. Tem o choque da atração, eu quero ficar, mas tem aquele choque de realidade muito diferente. Então, a cola é a atração física no primeiro momento, certo? Só que aquela pessoa que vai direto para o relacionamento físico, ela já deu uma vazão para o estímulo neurofisiológico dele de satisfação e a parte do conflito, das diferenças de criar pontes, de criar memórias afetivas para que isso vá mais longe no tempo, ela não acontece. Então, você perde a oportunidade de bons relacionamentos porque as pessoas estão despreparadas para construir memórias afetivas juntas. Elas têm medo. É, Elas têm medo por causa de incompatibilidade. Só que a incompatibilidade, ela tem a ver com fazer pontes, criar afinidades. É criação, relacionamento é criação. Então, tudo que você tem de memória afetiva foi criado por você mesmo, consciente ou inconsciente. Então, cria de forma consciente. Se você está sempre repetindo relacionamentos, né, ruins, olhe para dentro de você qual que é o incrível, padrão. incrível. É sempre repetitivo, você falou bem. Você atrai sempre as mesmas situações. Olha para dentro de você, para a tua primeira infância, para o teu pai, para a tua mãe, qual que foi essa infância que você teve, da tua mãe e do teu pai, se eles validavam demais, ou eles, como que era esse modelo da família, porque você Pois, está replicando isso, né? pois, Então, assim, eu vim numa família tradicional, você também. Então, o que que a gente gostaria? De ter aquele seio familiar mais sólido, né? tenha dúvida, não tenha Então, dúvida. esse modelo aí do cardápio de corpos, porque aquele modelo tradicional, Gostei do termo. o Cardápio de cardápio cor. tá lá no menu fala hoje eu quero essa, hoje eu quero essa, e Ah, assim, e boa, chama isso de homem e mulher, mas não é. O homem boa. e a mulher é aquele que tem a consciência, tem toda a história dele, né? Eu não sou Muito, um corpo, eu sou uma história. Eu tenho um muito bom. monte de memórias. Se a pessoa não respeita a minha história, a minha memória e como eu conduzo a minha vida, ela não serve para estar comigo no meu momento mais íntimo, né? Então, assim, quando você vive nesses dois mundos, você é sensorial, você tem captação psíquica, que é o meu caso, eu, eu vou captar o universo psíquico dessa pessoa. Se ela não entender o meu universo íntimo, o meu mundo interno, e eu não entender o dela, não vai ter sintonia. Então, ele só vai para ser, ele vai ser um cardápio de corpos. Ele vai ser um corpo descartável. É só uma pessoa que passou pela minha vida. Ele não vai ter um vínculo emocional, ele não vai ter uma história. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora me diz uma coisa. Você, a Inês de hoje, vamos falar da Inês agora. A Inês é uma pessoa como eu, como todo mundo que está nos assistindo agora, somos pessoas normais, que temos nossas questões pessoais a resolver, nossas memórias afetivas, tudo. As suas, essa profissão que você teve, você trabalhou com neurolinguística, uma série de coisas, relações humanas, nas empresas que você passou, você foi buscar isso para se suprir ou você foi buscar, ou você trabalhou nisso para servir e ajudar as pessoas para que entendessem melhor o seu próprio processo, digamos assim. Grego, eu tenho uma história que eu vou precisar contar um dia, talvez escrever um livro, tá?
Porque eu tenho essa minha história da busca da consciência, ela já vem da intrauterina, para você ter uma ideia. Tá. Eu tenho memórias e tenho a história da gravidez, né, da minha mãe, quando ela soube da gestação dela, que ela não quis, e eu tenho essa memória de que ela não quis. E eu passei a vida inteira falando, mãe, você me contou. E ela falou, eu nunca te contei. E ela me contou o dia que ela soube dessa memória, o dia que ela soube da minha gravidez, ela chorou, ela não me quis. E eu sabia a vida inteira disso. E ela nunca me contou, né? E ela, naquele dia, ela era muito religiosa, né? Ela veio da religião fundamentalista e tal. E ela falou que ela foi na igreja dela e ela estava chorando, ela não queria aquela gravidez, por quê? Ela me contou isso já quando ela veio morar comigo, quando ela estava indo embora, tá? Porque eu passei a vida inteira sabendo, tendo a memória de que ela estava olhando para mim e me contando que ela não me queria. Mas eu não tinha essa dor de que eu fui rejeitada. Eu, quando Ah, tive meus 8, 9 anos, eu falei, eu sou adotada, eu não sou dessa família, eu era muito diferente, né? E entendi. eu olhava para mim, eu era a cara do meu pai, da minha mãe, eu falei, geneticamente eu sou deles, eu não estou entendendo esse negócio. E a minha mãe, ela tinha dito para mim, que eu tinha essa memória, de que ela não me queria. Eu falei, tem uma coisa errada, né? Então, assim, eu tinha memórias intuitivas que vieram da intrauterinas, que elas eram um incômodo para mim que eu precisava resolver. Esse incômodo foi a minha jornada de autoconsciência desse mundo psíquico que eu tenho, Legal. e hoje eu vivo isso, né? De amadurecimento disso. Quando eu perguntei para ela, ela falou assim, filha, eu nunca te falei isso, mas eu vou te contar o que aconteceu na minha gravidez. Quando eu soube, eu chorei muito, porque eu era uma criança abandonada, eu casei cedo, você era a quarta filha, eu tinha que trabalhar na roça, a minha vida era difícil, eu não queria ter mais. E aí eu fui na minha igreja, né? Lá eles tinham a mensagem intuitiva, e a mensagem que veio para ela foi o seguinte: falou assim, você que está chorando, né? Por essa dificuldade, foi dito para ela que era uma filha, tá? Ela ia ter muita dificuldade na vida. Ela precisava cuidar dessa filha, porque essa filha ia ter uma vida muito difícil. Ia ser muito difícil cuidar dessa filha, né? Só que era uma filha que ela ia ser evangelista. E eu saí da religião deles com 16 anos brigando, né? Eu falei, não, eu não sou evangelista. Eu sempre briguei com isso. Só que eu falei da consciência a vida inteira. Então, a tradução dela de evangelista Exatamente. ela estava falando da essência dela, né? Então, desde a gravidez dela, ela sabia que eu vinha para falar de consciência. Só que esse termo consciência, ele veio recente. Eu entendia no comecinho assim, aquele lado de lá. Eu preciso entender isso aqui. Eu falava, tem alguma coisa me cutucando aqui. Eu sabia que eu estava tudo na minha cabeça. Eu falei, eu gosto de morar na minha cabeça. Então, assim, eram termos era como eu formulava consciência. Eu tenho memórias da primeira infância, Grego, da minha mãozinha gordinha, e eu olhando dois fachos de luz que saíram dos meus olhos. Eu falava, o que é isso que sai da minha cabeça e vai para fora? E eu tentava pegar. Então, essas memórias eu tenho que eu era muito Legal. bebê, né? Que Então, legal. era a consciência, eu estava falando da consciência, que era dessa essência que está dentro do meu corpo. Eu nunca me entendi o corpo. Então, quando eu tenho alguma ruga maior ou menor, uma imagem pior, ou que as pessoas falam, eu entendo é uma parte de mim, então ela não me dói completamente, né? Então, essa jornada de consciência, quando eu fui para o mercado corporativo, quando eu fui escolher a profissão, eu fui escolher psicologia. Só que eu fui escolher psicologia, passei na federal, tudo, né? Só que o que eu queria estudar? Eu queria ser uma cientista da, da paranormalidade. Aquilo lá na década de 90 não existia ainda. Eu queria ir para o laboratório fazer experimentos com hipnose e telepatia, comunicação mental, porque eu tinha intuitivo já. Eu não sabia nominar, não sabia dar nome para aquilo, mas era aquilo que estava me puxando, né? Tudo que era experiência da consciência me puxava. Eu adoro ouvir relatos das pessoas, amo ouvir a história das pessoas, né? O mundo, adoro conhecer esses mundos internos, como que ela se resolve. Quando eu cheguei lá em psicologia, não tinha esse laboratório que eu queria, né? E aí veio lá o Descartes com penso, logo existo. Não, peraí, eu existo.
eu já sei que eu existo, né? Então, é muito árido. Eu fui para o mercado corporativo. No mercado corporativo, eu fiz gestão de pessoas e liderança. Ali, na prática, eu fui desenvolvendo as pessoas. O que me manteve no mercado corporativo foi o desenvolvimento humano. Foi ali que eu conheci muito os mundos internos, como as pessoas elas se superam, como elas lidam com a dor, com todas essas nuances. Quando eu saí de lá, vim empreender aqui no litoral, e que depois eu tive o atravessamento das doenças da minha família, pela degeneração neurológica, eu fui entender, e foi quando abriu todo o meu campo psíquico, aí eu entendi esses dois mundos, né? Aí eu falei, eu preciso falar de um negócio chamado consciência. Eu preciso falar desse limiar. E esse limiar são as nossas memórias. Se eu não tivesse essa memória intrauterina da minha mãe me rejeitando, sem dor, eu não estaria aqui falando disso hoje, tá? Mas foi eu tenho sonho, tive muito sonho, tive sonho com meu pai, com meu avô, que demorou décadas. Eu tive processos imersivos, tive hipnoses regressivas com muitas memórias que eu falei, de onde que elas estão vindo? Eu tenho captação psíquica que elas são pré-cognitivas, então eu comecei a dormir melhor e acessar melhor esses campos. Eu tenho muita projeção astral, muito sonho, Que você também legal, tem. que legal. Então, assim, são mundos internos que a gente precisa captar e a gente precisa ressignificar, porque é isso que vai dar sentido para a nossa existência. Se você cancelar esse teu mundo sutil, você está cancelando você. Se você cancelar a tua história, você está cancelando quem é você aqui. Você vai virar um corpo só. Você vai entrar para o cardápio de corpos, né? Então, assim, se você não é só um corpo, você precisa desenvolver, olhar para as suas memórias internas, para esses incômodos e para aquilo que é mais sagrado, para você se ancorar e você criar a tua própria narrativa. Se você não criar a tua narrativa, o mundo vai criar por você, vai dizer quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo, desde o começo. E esse atravessamento é simplesmente para dizer para as pessoas: sejam vocês, brotem, que a hora da gente brotar é agora, Grego. E a gente sabe o que está vindo aí, né? É isso aí. Ó, o tempo corre, tá vendo? Ó, isso aqui a gente poderia levar dias, né, conversando sobre isso, mas é muito bacana. Eu queria agradecer você, Inês, porque é muito bom, principalmente para essas pessoas que são elas mesmas, né? Tem muitas pessoas que não assumem a si próprias, né? Ficam se escondendo, ficam temendo não sei o quê, e a gente Né, costuma ser Grego? o mais É uma transparente pena. possível, né? Ou como é que É é? uma pena. Eu É acho uma uma pena, pena. exatamente. Porque Eu o que sinto você tristeza em ver isso, Grego. Então, Sabe? o que você fez hoje aqui é super benéfico para as pessoas. Elas vão ouvir que está aí uma pessoa que passou por N coisas, as experiências que você falou, e que elas também têm as suas próprias experiências, mas que têm medo de externar, têm medo de enfrentar, têm medo de levar adiante, né? Isso é bacana. Então, o que nós Isso. fizemos hoje aqui foi um grande estímulo para as pessoas buscarem a si próprias, fazerem os seus resgates pessoais e serem aquilo que buscam, felizes. É Ô, isso? Grego, eu quero eu quero dar uma última ideia. Vou dar uma ideia invertida aqui para as pessoas. Sabe aquela Pode história do cristão aí que o pessoal fala de Apocalipse e que os ser. cristãos são perseguidos, sabe dessa história? Né? Ah, nos últimos tempos os cristãos estão sendo perseguidos, vão ser colocados nas catacumbas. Isso ele é simbólico. Simbólico, claro, claro. Eles não são os evangélicos, os cristãos, os religiosos que estão sendo perseguidos. Agora, a perseguição que está acontecendo agora é quem tem consciência de si, porque nós estamos sofrendo um processo de padronização, de morte do eu, da essência, da nossa essência, de quem você é. Então, o sistema que está buscando a padronização, ela está matando a personalização. Ele vai jogar para as catacumbas, que é morte. É a morte da consciência, certo? Vai virar corpos. Então, assim, agora, essa é a época que nós não estamos mais tendo espaço para a gente projetar e a gente se expandir dentro daquilo que a gente sente que deve ser. A gente está perdendo espaço
lá fora, da gente se manifestar. Então, se manifestem dentro de vocês, não percam a essência de vocês. Guardem as suas memórias, se ancorem nas suas memórias afetivas e não se percam de vocês. São esses cristãos, que é o Cristo interior, que está sendo perseguido. É isso aí, Inês. Falou bonita, eu gostei. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Inês. Muito Eu que obrigado. agradeço a oportunidade, Grego, você sabe que é uma honra, um prazer, e assim, se não Nossa, fosse por esses canais, eu também não podia falar isso, né? Porque não, é você isso aí. conhece, né? Tudo é como deve ser. A gente tem que Isso. dizer outra vida. Tá bom, fraterno abraço, Inês. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom. É, gente, tá aí. A gente tem que se assumir, tem que se assumir. Você tem que perceber o que você precisa trabalhar ainda. Você tem que buscar as suas virtudes, porque você tem muitas virtudes. Todo mundo tem virtude de monte, de monte. Ah, porque eu não sou ninguém, a minha vida é uma desgraça. Conversa, pai, vai buscar o que você tem de bom. Você tem bom, como disse a Inês num trecho aí, você está andando, você acorda, você pode levantar as mãos, você enxerga, você respira. Isso é bom. Então você tem tudo para poder ir para frente. Basta querer. O jeito, cada um arruma o seu, cada um arruma o seu. Confie. É isso aí, gente. Fraterno abraço, feliz sempre, até a semana que vem. Tchau.